Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IFM Cast. Estamos chegando ao 6º episódio desse projeto, que já é um sucesso na indústria. Eu sou Rodrigo Portes, sou embaixador de marca da IFM para o setor industrial e hoje eu tenho o prazer de receber um jovem talentoso que tem aí seus quase 3 anos de IFM, o querido Giovanni Bresciani. Giovanni, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar hoje primeiro com o Giovanni, sobre um mercado que é importante, um dos mais importantes, eu diria, para a IFM e para a indústria como um todo, que é o mercado de alimentos e bebidas, do qual o Giovanni é responsável. Giovanni, primeiramente, obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer enorme falar com você. Já estávamos aqui antes, batendo um papo aí, né? Conversamos na FISPAL lá, gravamos um vídeo e agora aqui no IFM Cast. Queria que você falasse um pouco, se apresentasse quem é o Giovanni Bresciani, da onde você veio, sua formação. Sei que você é paranaense. Fale um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente e pro nosso público, por favor. Certo, Rodrigo. Primeiramente, aí, obrigado então pelo convite aí da IFM do Brasil aí para participar do programa. A minha história, basicamente, eu sou formado em engenharia eletrônica. Eu estudei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Lá no Paraná nós temos 2 federais, né? O antigo Cefet foi convertido em 2007, 2008, não lembro bem. Sei que eu me formei no antigo Cefet, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, popular UTF-PR, né? Me formei em engenharia eletrônica, né? Então, devido àquela resolução do CREA que teve, a 1010, eu acabei ingressando num curso de engenharia elétrica, mas que por uma escolha da coordenação do curso, optou-se por manter engenharia eletrônica, porém tem o artigo 8 e 9 da lei lá, posso assinar desde projetos eletrônicos até projetos de elétricas, plena, linhas de transmissão, enfim. Uhum. Mas fato fiz engenharia sempre com foco voltado a essa parte de elétrica e automação. Foi na graduação que eu me apaixonei ali por sistemas embarcados. Acho que de todas as matérias do curso foi essa que me chamou muita atenção, né? E me formei no finalzinho de 2015. Iniciei minha carreira trabalhando com projetos elétricos, um foco mais residencial num primeiro momento. E aí acabei me aproximando do mercado de geração distribuída. Hoje se fala muito de geração distribuída, mas com a parte do solar. Eu iniciei, na época, eu me formei lá em Toledo, no interior do estado do Paraná. Naquela região ali do oeste paranaense, nós temos muitos produtores de suínos, bovinos, parte de aves também. E lá, principalmente a questão do dejeto é um problema ambiental, né? Não só o dejeto da produção animal, mas também em aterros sanitários, por exemplo, né? Isso é um problema ambiental que você pode fazer desse problema uma solução. Qual era a solução? Basicamente, existem empresas lá na região que trabalham com a coleta desse biogás. Esse biogás ele era injetado num motor a diesel preparado para o biogás, e aí nós fazíamos, né, nessa empresa que eu trabalhava lá, nós fazíamos a automação tanto do grupo gerador quanto o painel de proteção e seletividade. Desculpa te cortar, esse material, esse dejeto, que era um biogás, era injetado num motor a diesel. Eu trabalhei numa empresa, fui até responsável por essa empresa como diretor comercial na América Latina, e que nós usávamos biogases para gerar energia elétrica, geração e cogeração, mas não com diesel, com biogases. Isso, é o mesmo caso. O motor a diesel, eu não sei te descrever tecnicamente quais são as mudanças que ocorrem no motor, mas é um motor a diesel que é convertido para o biogás, então ele não usa diesel, só o biogás é a fonte de energia, né? Sim. E aí esse motor... Sem diesel, só com biogás. Só com biogás. Isso aí, E aí, basicamente, ele tocava um gerador elétrico, e aí, resumidamente, era um sistema T que você tinha lá na propriedade rural. Então, ora, o gerador estava fornecendo 100% da demanda ali da unidade consumidora local, mas por hora a unidade não estava demandando toda aquela potência elétrica, né? Então, era o momento que o relógio
girava ao contrário, gerando um crédito, né, para o produtor rural. Então é comum, você vai encontrar ali no oeste paranaense produtores que têm, talvez em locais distintos, tanto a produção de suínos quanto a de aves. A de aves por si só, ela consome muita energia, você tem que aquecer, porque existem momentos do ano que é muito frio, né? E momentos do ano que é quente, você precisa também refrigerar, ventilar o ambiente. Então o consumo elétrico na produção de frangos, ele é elevado. Já no caso dos suínos, ele é um crédito, né? Então, por que não conciliar essas contas, né? Também participei na época do projeto do aterro sanitário da cidade de Cascavel, o projeto piloto. Enfim, hoje tem disponível aí na internet. Você participou por alguma empresa que você trabalhava? Isso, a empresa fez toda a parte de proteção e seletividade, automação do grupo gerador. Enfim, e gerava essa energia. Você já estava em vendas nessa época? Não, atuava, mas não era o meu foco. O meu foco era da área técnica, fazer a startup, comissionar os grupos geradores, enfim. E aí, dessa empresa, eu acabei indo para uma segunda empresa de engenharia, onde lá eu também fazia um pouco da área técnica, mas o meu foco já era gerar negócio para a equipe de engenharias, vender projetos, né? E aí foi legal, que ali começa um pouco da minha trajetória na área comercial, né? Porque hoje, para uma empresa de pequeno porte, sustentar um engenheiro de vendas no campo, viajando, se hospedando, enfim, tem um custo, né? Claro. E aí a empresa em questão lá, eles acharam por bem não só ter um engenheiro de vendas dele, mas por que não criar uma empresa de representação, onde uma das empresas representadas seria essa empresa de projetos e manutenções elétricas, né? Então ali eu comecei, na época vendia não só os serviços dessa empresa, mas também a parte de transformadores, cabos, alguns acessórios elétricos, e fiquei nessa empresa aí, onde em finalzinho de formei em 2015, né? Basicamente essa foi a minha trajetória até então. No finalzinho de 2017 eu recebi uma ligação de um colega dizendo que havia me indicado por um cargo comercial em uma multinacional, a Shimerzel do Brasil. Alemã também. E fui sem pretensão na época, mais para cumprir essa indicação de um amigo, né? Ela é de grande relevância para mim. Fui para a entrevista, isso eu morava em Cascavel ainda, na época era para atuar na cidade de Maringá. Fui para a entrevista e saí de lá contratado. Foi até um susto, né? Falei, e agora? Né? Eu nunca pensei em ser vendedor. Sim. Meu sonho era ser um engenheiro que trazia solução. Só que eu entendi, ao passar dos anos, Rodrigo, que não adiantava nada você saber projetar um ônibus espacial se não houvesse demanda para isso. Eu fui aquele cara preconceituoso que enxergava o papel do vendedor como aquele cara que é o tiozão que fala bem, fala bastante, né? E até é engraçado que alguns amigos da graduação me falam, você sempre teve aptidão para isso, mas eu nunca enxergava isso, né? E eu entendi depois, executando, fazendo startup, falar, por que não fizeram um aditivo lá na hora da venda? Vamos fazer isso bem feito, né? Essa arquitetura, ela poderia, ao invés de puxar um monte de cabos, usar uma rede de comunicação, né? E aí foi um caminho meio que natural. Então, eu aceitei esse desafio na época, foi uma loucura para mim em 2018. Sai da zona de conforto? Totalmente. Mas é que a gente aprende, né? Quanto você aprendeu, se desenvolveu. E foi até engraçado, foi nesse ano que eu me casei com a minha esposa, assim, foi um desafio tremendo para mim. Mudança de cidade, porque eu não conhecia aquela região, né? Eu tinha um foco mais no norte paranaense. E foi um desafio legal, onde eu fiquei lá por quase 4 anos e eu só saí porque eu tinha um concorrente que me incomodava muito na época. Quem era esse concorrente? IFM. É até engraçado isso. Não foi combinado, viu? Enfim, lá o Paraná, de modo geral, hoje até o governo do estado lá, ele fala bastante que o Paraná se tornou o supermercado do mundo. E é isso, né? O Sul, de modo geral, ele tem essa preocupação em fabricar alimentos, né? E a indústria de carnes, ela é muito forte lá, né? Eu lembro que tinha até o nome desse cliente era Giovanni também, e era emblemático. Eu ia visitar o Giovanni nesse abatedouro lá de Rolândia, eu falava, mas eu também tenho esse sensor. E ele falava para mim, não, aqui nós só podemos comprar IFM, sensores da IFM, porque nós temos um contrato, né, a nível nacional com eles, e os controladores era de outra marca lá, acho que era Allen Bradley na época, e não posso te comprar isso. Eu falo, caramba, meu.
de que encontrar esse vendedor aqui, eu vou brigar com ele, né? Coisa de vendedor. E foi até engraçado que, passado algum tempo sofrendo com a EFM, de certo modo... Já que eu não posso vencê-los, Exato. Vou me juntar a eles. Até que o dia que eu recebo uma ligação dizendo que um amigo me dizendo, a EFM abriu uma vaga em Maringá para atuar aí na região. Eu falei, como assim? E aí eu fui ver o que era a vaga, fui entender até porque se tratava de um concorrente de peso, né? E aí, por que não? Me candidatei no processo deles, fiz todo o trâmite, né? Até eu costumo dizer, não é fácil entrar na EFM. Sim. São 3 etapas bem rigorosas, mas na época fui escolhido e aí, principalmente o desejo de se trabalhar de uma forma mais intensa com a automação. E até é legal, eu costumo dizer, a EFM tem o mascote digital dela, que é o Ionic. Isso. Foi o vídeo do Ionic que virou a chave. Eu falei, eu vou para essa empresa, né? Olha só. Então o Ionic, ele tem uma parte do vídeo dele lá que pra quem não conhece o Ionic, depois a gente vai colocar aqui até o Ionic para vocês verem esse robozinho aí. É bem legal. Bacana, bem legal. Eu também faço bastante postagens, né? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, eu sempre uso ele aí nos stories, é bem legal. Enfim, aí até o momento do vídeo dele, ele entra, começa a fazer a dança da digitalização dos processos bacana ali, e quando ele sobe os dados ali, porque seria a instância superior, a nuvem, né? Caramba, é isso, é para isso que eu estudei, é com isso que eu quero trabalhar, né? Eu não quero vender algo que eu... não acredite, Não é que eu não acreditava até então, mas é que aquilo ali se tornou tão latente, fazia tanto sentido que eu acreditava que eu poderia performar muito mais. Tá certo. E foi o que aconteceu, né? Eu entrei nesse mercado e comecei minha trajetória na EFM em meados de 2021. Da pandemia, né? No meio da pandemia. E você me comentou aqui, antes de a gente iniciar aqui a gravação, que você entrou como engenheiro de vendas, né? Sales Engineer, é isso? Isso. E hoje você coordena o mercado de alimentos e bebidas, né? Exato, Brasil. Exato. Como é que foi essa transição? Desde quando você está com esse papel, né? Responsável pelo setor de alimentos e bebidas? E uma pergunta que eu tenho feito para todos os especialistas dos outros setores, segmentos que vêm aqui, Giovanni, como é que é o dia a dia, né? O seu dia a dia, você viaja, você é responsável por metas, dá suporte. Então, como é que foi essa transição, primeiro? Okay. E depois, como é que é o dia a dia de um especialista de vendas e mercado, né? Produto, da área de alimentos e bebidas da EFM? Bom, então, como você disse, eu comecei no cargo de Sales Engineer na época, né? Eu era responsável basicamente ali pelo eixo Maringá a Chapecó, uma região muito grande, também atendi todo o noroeste do Rio Grande do Sul. Cheguei a atender por um momento também parte do estado do Mato Grosso do Sul ali. Uma região bem grande, né? O pessoal até acha engraçado, mas como que você conseguia, né? Hoje a EFM, ela tem a atuação do engenheiro de vendas que vai propriamente a campo, visita, e nós temos aqui em São Paulo um setor chamado Pull and Prospect, que auxilia, né? Então não significa que eu atendia todos os clientes desta área, né? Nós tínhamos um grupo de clientes, o qual o engenheiro de vendas fica responsável, e aí os demais clientes ficam sobre a responsabilidade desse setor, aí o Pull and Prospect. Como engenheiro de vendas, o desafio era constante, porque a região também era muito grande, né? Estamos falando aí, bem dizer, de 4 estados, né? E aí o desafio, basicamente, era quase uma semana sim, uma semana não, com viagens. Prospectando. Atuais. Como eu entrei na pandemia, eu fiz muito trabalho digital, então eu usei muito as plataformas, tipo LinkedIn e tudo mais, as ferramentas que a EFM nos disponibiliza, né? O nosso CRM hoje, que é muito robusto, permite fazer todo esse gerenciamento com os clientes. E aí eu desenvolvi essa função até o final do ano passado, ali em meados de outubro, quando eu iniciei o processo de transição, né? Inicialmente eu comecei nessa função nova aí em 2024, finalzinho de 2023 eu entreguei os números de vendas da antiga posição e eu inicio essa função agora em 2024, estou iniciando ela, né? Ao longo desse ano, até meados aí do mês 6, propriamente, mês 5 e 6 ali, eu ainda fiquei encarregado de fazer a transição para o novo engenheiro de vendas que nós temos lá na região, então os clientes que eu atendi agora, eles são supervisionados por um outro engenheiro de vendas e iniciei o meu trabalho nesse mercado de
alimentos e bebidas. E é importante pontuar o porquê, né? Talvez o Giovanni também está à frente disso, né? Nós temos hoje dentro do mercado de alimentos e bebidas, nós temos aí, são duas frentes muito grandes, alimentos e bebidas, né? Sim. Então nós já temos o apoio de uma Key Account Manager aí, a Amanda, se deve entrevistá-la em breve, que cuida mais de empresas desse segmento, né, de bebidas, e eu entrei para cuidar, obviamente, de todo o segmento, incluindo a parte de bebidas, mas a gente tem um apelo grande na parte de carnes, então eu também, além da minha função aí de cuidar do mercado, eu sou encarregado direto por alguns grupos específicos para atender esses clientes na indústria de carnes. Entendi. A indústria de carnes hoje, se você for analisar, né, eu até costumo dizer, ela é muito... Quando a gente pensa em carne, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça é a picanha, né? Mas a indústria de aves no Brasil é muito forte, né? O frango, a cadeia do frango ali, ela é muito significativa. Em termos de automação, é a linha de processo que conta com mais dispositivos, com mais máquinas automáticas, né? A de frangos? Sim. Você imaginar aí, nós temos específico, é pelo processo mesmo de imagine que corte, exato, porque assim, são várias peças de pequeno volume, né? Um boi, né? Então, você vai cortar o boi ali, é diferente. Agora o frango, né? Obviamente você vai conseguir processar mais frango do que boi, por exemplo, né? Pelo tamanho dele, né? Claro. Então, o frango, por ser um maior número de peças, vamos imaginar assim, exige mais processos automáticos. E a maior parte dos produtores de frango estão lá no Santa Catarina, Paraná, naquela região ali, né? É uma questão, vamos dizer assim, cultural, vamos dizer, porque as cooperativas cooperam muito para isso daí. E foi lá que nasceu empresas como BRF, por exemplo. Perdigão, Sadia. Sadia, Perdigão, Sadia, a própria Aurora, enfim. Mas várias. Seara. Seara, é isso. Então, assim, essas empresas nascem lá. É importante destacar que hoje também tem a questão do clima brasileiro, né? Então, na parte norte do Brasil, especialmente, você tem um clima mais quente, que isso acaba dificultando. Eu até costumo dizer, é mais fácil você aquecer do que você refrigerar, né? Não significa que seja fácil aquecer um aviário, por exemplo. Né? Mas, então, lá no sul, basicamente, hoje não só no sul, né? A gente tem a produção muito concentrada, uma importante produção no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás, estive lá esse ano também visitando, expressivos números, né? Então, mas pela característica, pelo tipo da propriedade rural, é muito comum a criação de suínos, bovinos, agora a criação de tilápias tem se intensificado bastante lá no sul, de modo geral. E você fica em Maringá, você mora em Maringá, mas como responsável pelo setor no Brasil, você viaja sempre, Brasil todo. Brasil todo. Tá sempre... Até gostando com os clientes aí, é um desafio, né? Porém, hoje a minha função é um pouco diferente. Então, antigamente, né, até o ano passado, como engenheiro de vendas, eu tinha um aporte direto com os clientes, né? Fazendo jus ao close to you, visitando, agregando valor. A EFM tem um lema lá que é ser a melhor escolha. Então, o vendedor da EFM vai lá justamente para agregar valor, para fazer sentido para o cliente, né? Então eu tinha esse papel. Hoje o meu foco está muito mais em apoiar a equipe de vendas. Então eu faço visitas a clientes finais, porém sempre acompanhado de um engenheiro de vendas. Entendi. Então sempre eu procuro entender quais são, né, as regiões. Estive no Nordeste recentemente lá, e aí eu faço a visita com o engenheiro que atende aquela determinada região, entendendo os desafios, as demandas, e aí propondo as soluções que são mais viáveis para aquele segmento de mercado, no caso, alimentos e bebidas. Muito bom. Vamos entrar um pouquinho agora. Aliás, o Giovanni falou aqui do Close to You, é o hashtag Close to You, né? Que é o nosso lema aqui, sempre próximo de você, dos nossos clientes. Entrando um pouquinho na parte do segmento propriamente dito, Giovanni, eu queria que você explicasse como é que esse segmento é dividido na parte industrial, alimentos e bebidas, né? Claro, alimentos, os fabricantes de alimentos, bebidas, né? Os fabricantes aí. Você tem os clientes finais, que você falou, tem fabricantes de máquinas, tem integradores. E como é que está dividido isso aí hoje, né? Sei também que existe aqui na IFM, eu até entrevistei ele, o Piscin, que é o responsável pelo setor agro, né? Isso. E vocês têm uma definição, ele falou aqui, queria que você repetisse, né? O que diferencia o agro, os clientes do agro, dos clientes do alimentos e bebidas, e falasse um pouquinho também sobre os fabricantes de máquinas, integradores e clientes finais. Legal. Bom, quando a gente fala de alimentos e bebidas, né, você não vai ter o
o frango na sua mesa se antes esse frango não recebeu um alimento para ele poder se desenvolver, né? Então, eu costumo até brincar que de todos os mercados, o que eu mais faço interação é justamente com o mercado agro, e como nós aqui da EFM enxergamos a divisão, né? Basicamente, tudo que vai para a prateleira do mercado é uma responsabilidade de alimentos e bebidas. É o meu mercado, basicamente. Supermercado, por exemplo. Isso. Agora nós temos, por exemplo, vamos falar, a fabricação de óleo, extração de óleo de soja, por exemplo, né? Você tem o processamento, né? Você esmaga a soja, extrai o óleo ali, e esse óleo pode ser utilizado especificamente para atividades industriais, fabricação de ração, por exemplo. Isso é um mercado agro, né? Tá. Agora, quando esse óleo ele é refinado, ele é processado para ir, né, ser envasado e ir parar no mercado, né, no supermercado, lá na gôndola, ele acaba sendo uma responsabilidade do meu mercado. Tá. Resumidamente, é esta a definição da de divisão. Claro, e aí nós temos todos os canais, né? Então nós temos lá os clientes finais, que são importantíssimos, né? Temos indústrias imponentes, grandes grupos no Brasil. Temos os fabricantes de máquina, e aqui hoje a EFM do Brasil conta com clientes aí que não só a nível nacional, mas também internacional, grandes grupos que têm atuação, que fabricam máquinas e enviam para fora. Isso é muito comum. Por exemplo, máquinas de invase. Máquinas de invase, máquinas de corte de frango, por exemplo. Máquinas de embalagem. Enfim, são várias, né? Seladoras. Coisas até mais absurdas, máquinas para tratamento da semente, né? Tá. A semente que vai mais na parte do agro, né? Que vai lá na terra, então hoje ela não vai mais com uma simples semente, né? Ela vai com um aparato de produtos químicos ali que vão ajudar aquela plantinha a se desenvolver melhor, né? Uhum. Então, existe isso, é uma tecnologia que é desenvolvida aqui no Brasil, que é exportada, né? Sem dúvida. Falo com orgulho disso aí, eu visito alguns clientes e eu fico extremamente impressionado com essa característica, né? Como que nós produzimos tecnologias de ponta para melhorar processos. Sim. E os integradores de sistema também, vocês trabalham com integradores? Temos bastante. Por segmento, por setor? Se você entrar no site da EFM, até faço esse convite aí para os clientes, e lá na aba produtos, assim, a minha primeira vez foi assustador. Quanto produto? Eu te pergunto, eu sempre faço essa pergunta aos clientes. Quando eu falo de FM, o que te vem à mente, né? O pessoal às vezes geralmente responde, né? Sensor. E de fato, o nosso maior portfólio hoje está na parte de sensores. Só que a evolução histórica dos sensores, né? Até costumo dizer, os sensores hoje se tornaram tão inteligentes que um simples cabo transportando um sinal de corrente 4 a 20 mA não é mais suficiente para trafegar toda aquela informação que ele gera. Ele já não gera só uma informação, né? Hoje isso é a base do IO-Link, por exemplo, né? Você tem um pacote de informações que você consegue extrair da tua aplicação. Pô, se eu consigo extrair mais de uma informação, eu preciso ter uma tecnologia que transporte essa informação, né? Então nós temos sistemas, uma série de outras tecnologias que nós conseguimos fornecer ao nosso cliente, né? Uhum. E, enfim, o desafio justamente tanto do engenheiro, de nós do mercado, é conseguir transmitir isso para o cliente. Muito bom. E você falou bastante aí do setor. Tem algum, para quem não conhece, né? Para quem quer conhecer, entender melhor como é que funciona esse setor de alimentos e bebidas, as aplicações, conhecer mais do setor propriamente, tem algum site que você recomenda, alguma instituição, alguma associação? Sei que tem a feira, até fizemos a feira, né? Se você indicaria... Olha, em primeiro lugar, assim, eu chamaria os clientes para olharem o site da IFM, o ifm.com, recomendo muito. Dentro do site, obviamente, nós temos a parte de produtos, mas nós temos uma parte chamada soluções, e isso, o site ele recebe atualizações constantemente. Lá nós temos vários exemplos de aplicação, né? Como resolver problemas e tudo mais. Claro, hoje eu sou suspeito para falar, na própria plataforma do YouTube, alguns promotores de eventos, a própria FISPAL, né? Tem lá os vídeos produzidos por eles. Vale a pena estudar nesse sentido. O pessoal da Expo Meeting também, né? Perdão, esse site o site da IFM, do setor Soluções e Indústria, né? Eu tive conversando com outros especialistas, a gente abriu aqui, é super completo, dinâmico, mostra
cada etapa dos processos das suas respectivas indústrias. E vale ressaltar que não é só o site da EFM, existe o LinkedIn da EFM, existe o YouTube da EFM, existe o Instagram da EFM. No YouTube, muitas aplicações são compartilhadas, aplicações brasileiras, mas aplicações da Europa. E é até engraçado, né? Quando eu vou aos clientes lá, tô no chão de fábrica, eu peço para me conte os seus problemas. O que está te incomodando? Porque, às vezes, o teu problema ele é similar com uma aplicação que aconteceu lá na Austrália, por exemplo. Vamos falar sobre isso já, mas eu te cortei, você está falando do Expo Meet, não é isso? Expo Meet, que é uma feira que hoje também promove bastante conteúdo, tem no YouTube, enfim, é um dos caminhos aí que você encontra, né? Mas eu falo que a melhor experiência, a melhor forma de se aprender é o chão de fábrica. Boa. E aí, pegando o teu gancho aí, que você falou, vai nos clientes, me conta o teu problema. Hoje, Giovanni, quando você fala com seus clientes, de uma forma geral, claro, cada um tem os seus problemas, mas o que essas empresas de alimentos e bebidas, quais são as principais dores que eles têm? Tem a ver com eficiência, redução de custo, ESG, sustentabilidade, economia de energia? O que você tem mais enxergado nas suas visitas a campo, nessas perguntas, né, com os clientes? Tudo isso e mais um pouco. Vou resumir dessa maneira. Mas vamos lá, assim, o fator número 1, né? Quando a gente fala de indústria de alimentos e bebidas, qual que é a sua expectativa como consumidor final, Rodrigo, do produto lá? Que ele seja bem produzido, né? A lasanha que você vai comer, o pedaço de carne, a bolacha, enfim, todos esses produtos você espera que eles sejam com a qualidade máxima possível, né? Quando a gente fala de qualidade, exemplo, você vai preparar um alimento na sua casa, você vai higienizar os talheres, as panelas antes de te usar, né? Uhum. E quando a gente fala de higienização na indústria, isso eu posso dizer para você que é a maior dor de cabeça. Porque a higienização ela é pesada, ela é agressiva, porque o objetivo é deixar bem limpo, né? Não é simplesmente para atender requisitos de norma, qualquer coisa do gênero, é porque o interesse é se evitar uma contaminação. E posso testemunhar que hoje nas indústrias que eu visito isso é muito bem executado, né? Toda a questão de prevenção e rastreabilidade. Bom, e aí entra um negócio básico de engenharia que eu costumo dizer que talvez não é tão claro, até é importante ressaltar sempre isso: grau de proteção, o IP. Então nós temos lá, por exemplo, o primeiro dígito referindo a questões relacionadas a poeiras e o segundo a inserção de água, né? Uhum. Conhecer muito bem, saber que o produto que você lá, manutentor da indústria, está escolhendo, entender qual é a função daquele primeiro e segundo dígito, né? O fator K também, que é muito importante no caso do IP69K, é um dos pontos que mais eu vejo assim incomodando. E aí a EFM se dá muito bem nesse mercado porque o portfólio dela é muito amplo. Eu até costumo dizer, o sensor da EFM ele não é o sensor indutivo, por exemplo, ele não é só IP69K, ele é IP65, 66, 67, 68 e 69. Pô, significa que por ser IP69K ele atende aos outros requisitos da norma? Não. O que significa na prática? Que a EFM certificou para cada uma daquelas aplicações aquele sensor. E quando eu entrego ele para diferentes aplicações, por exemplo, o 69K, que seria o 100 bar de pressão de alta água até 80 graus Celsius, é muito válido? Faz sentido? Faz, principalmente por causa do jato de higienização, mas a mesma norma do IP69K estabelece que essa condição agressiva ela é por um curto espaço de tempo lá. Uhum. E até eu costumo brincar, se o cara da higienização ele enxergar lá um orifício aberto, você acha que ele vai ficar lá só 30 segundos lá jogando água, né? Então, por isso que o IP68 talvez ele se torne tão interessante, né? E aí eu usei o exemplo do sensor, mas isso é para todo o portfólio. É para o cabo, é para a remota IO-Link que vai ficar exposta no campo. Ela não precisa de um painel protegendo ela. Se tiver usando os cabos corretamente, torqueados, né, na medida certa, pode higienizar, sem medo de ser feliz. Esse tecnicamente acho que é um dos principais pontos, mas vamos lá, né? Você considerar então que o Brasil ele ainda é um importante produtor de commodities, né? A gente precisa entender que pequenos detalhes fazem uma enorme diferença, né? Em qualquer tipo de indústria, né? Então, na indústria de alimentos também é uma verdade.
Então, as empresas brasileiras, elas têm trabalhado nesses pequenos detalhes. Um outro ponto também aliado a isso é que cada vez mais está difícil ter colaborador lá na ponta. Isso é um problema que acontece. Indústria de abatedouros, por exemplo. Mão de obra. Falta de mão de obra. Não falo nem de mão de obra qualificada. E se você não tem pessoas para executar esses processos que por muitas vezes são repetitivos, entra automação nesse lugar. Né? Então, eu tenho visto ao longo desses últimos anos, e especialmente aqui na IFM, um crescimento incrível de aplicações relacionadas à automação. E aqui, vale dizer que o portfólio da IFM ele tem, né, uma aptidão por esse tipo de indústria, né? Sim. Isso já vem da história da IFM, né? Então, a gente acaba encontrando muitas aplicações também. Porque, bom, essas melhorias, esses detalhes dos processos hoje é quantificar. Se você não mede, é um princípio de administração, né? Se você não mede, você não controla. Então, a gente consegue aplicar diversos sensores, diversas soluções de automação ali para poder auxiliar o cliente nesse detalhe aí também. E aí, nós vamos dizer assim, quando a gente fala de indústria 4.0 aqui no Brasil, parece talvez para alguns, uma utopia, mas não, ela já está acontecendo. Sem dúvida. Claro, a média nacional está distante disso? Sim. É uma verdade. Agora, que existem empresas que estão trabalhando muito fortemente, até com o advento da pandemia, a digitalização dos seus processos e já começam a fazer algumas tomadas de decisão de forma autônoma, sim, isso é um ponto. Inclusive, pegando o teu gancho, eu falo muito sobre isso, tem uma palestra que se chama Desmistificando a Indústria 4.0, e eu falo nessa palestra que existem vários, quando se fala em Indústria 4.0, existem vários Brasis dentro de um Brasil. Claro. Então você tem aí a grande maioria das indústrias nacionais ainda não estão lá. Muitos até desconhecem as tecnologias, sim, o que é um oceano azul para empresas como a EFM, por exemplo. Mas um dos setores mais desenvolvidos dentro da indústria 4.0 é o alimento e bebidas. Claro. Né? Então, assim, até era uma pergunta que eu ia te fazer agora, que eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas puxando já o gancho da indústria 4.0, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a IFM está dentro da indústria 4.0 e o que ela está oferecendo de soluções e produtos de indústria 4.0 para a área de alimentos e bebidas, por exemplo. Giovanni. Bom, claro, digamos que na sua empresa lá tomou-se a decisão por investir nessa indústria 4.0. Tá. Não é uma simples virada de chave. Não é um carro que você vai lá e compra e coloca novo. Bom seria, né? Sim. Se desse simplesmente para chegar, desativa tudo e compra novo, né? Só que na prática isso não acontece. Leva-se tempo para se fazer essa transformação digital. E como que a IFM está posicionada nesse sentido, né? É importante dizer que nós temos aí algumas bases sólidas de automação no Brasil, né? Então a gente tem lá, por exemplo, muitas aplicações que vão utilizar controladores de automação de uma marca A, de uma marca B, enfim, que vão ter lá os seus protocolos, Ethernet, Profinet, o próprio EtherCAT, que tem aparecido bastante já. E eu não posso simplesmente chegar lá e descartar isso, né? E a IFM entendeu muito bem isso daí lá atrás, né? Então hoje nós temos aí alguns carros-chefes, eu acho que entre eles o IO-Link pega maior destaque, que nada mais é do que um protocolo de comunicação aí destinado aí a fazer a comunicação de sensores e atuadores, só que vale dizer que o IO-Link, ele vai trabalhar sempre, a comunicação IO-Link, ela ocorre sempre entre o sensor e o mestre de rede IO-Link. Do mestre de rede para frente ou para cima, né, eu vou me comunicar num field bus conhecido, Profinet, Ethernet, IP, enfim, algum que você já tenha na sua indústria. E isso é muito legal. O que significa na prática? Imagine você, Rodrigo, que na tua indústria lá você tem um CLP com uma remota a X metros de distância do CLP lá, conectando dispositivos. No meio desse processo, por alguma razão, você precisa fazer uma melhoria. E a melhoria poderia ser porque você está vivendo a transformação digital na tua indústria. Você queira lá, vamos supor que a tua indústria é uma máquina que entra canecas e sai canecas embaladas. Então você quer saber quantas canecas entrou, quantas canecas saiu, quanto de filme você está gastando, enfim, você pode simplesmente colocar um mestre IO-Link acoplado na carcaça da sua máquina
monitorando essas variáveis, e aí são variáveis que vão ser de monitoramento, não necessariamente talvez de processo, e você tem essa possibilidade hoje. Na arquitetura do Mestre IO-Link, né, a gente consegue fazer essa distinção de dados, que nós chamamos de via Y, que basicamente eu tenho portas de comunicação do Field Bus lá, que são destinadas ao PLC, né, a rede de comunicação, ou seja, você tinha lá o CLP, você tinha a tua IHM, tua remota, aqui você pode cortar esse cabo de comunicação e inserir um mestre naquele caminho. Ele tem as duas portas para fazer esse varal, vamos dizer assim. Mas existe uma terceira porta, dependendo do modelo do mestre, que é chamada de porta data line ou porta IoT, que vai ser destinada a fazer o monitoramento, né? E aí o monitoramento também, a IFM ela já consegue se integrar facilmente aos CLPs de mercado existentes. Se você entrar lá na página do nosso produto e na aba de downloads, você vai encontrar lá exemplo de integração não só com os controladores IFM, mas com controladores de outras marcas, de uma forma facilitada, porque até costumo brincar, no final de semana, na hora de parada, na madrugada é que as coisas acontecem, né? Então é nessas horas que eu tenho que deixar toda, né, eu e FM, tinha toda essa comunicação fácil, de fácil acesso, né, que seja fácil para o cliente encontrar. Eu sou um fã do site, não posso negar. No site isso é muito facilitado, né? Desde o diagrama de pinos, para o cara saber corretamente como ligar, desenho dimensional, ou que seja o exemplo de integração com vídeos, com os ADONs, com os GSD, me fugiu o termo agora lá, mas que é a integração em Profinet, tudo pronto, os blocos prontos para você poder fazer essa integração. E você falou aí dessa questão do IO-Link, da integração, né, do chão de fábrica, a integração vertical, trazendo essas informações, esses dados, para que a gente possa tomar decisões. E o Moneo? Onde é que o Moneo... Você tem aí a questão do software, né? E você tem os gráficos. Fala um pouquinho do Moneo nesse contexto. Bom, o que é o Moneo? Você sabe que hoje, isso não aconteceu só com a IFM, né? Com o passar dos anos, os sensores se tornaram inteligentes. Vamos pontuar dessa maneira. E hoje, na prática, você tem o sensor lá muito inteligente, não só os da IFM, de outros players também, mas os sensores, eles coletam muita informação, mais de uma informação, e jogam isso para o CLP, certo? Vamos pensar de forma bem resumida como é a vida do CLP. Então, ele vai fazer lá seu ciclo de scan das variáveis de entrada, ele vai começar a calcular variáveis ali dentro dele, ele vai trocar informações com o supervisório, ele vai comutar suas saídas. Esse ciclo do CLP, de forma bem resumida, é muito rápido? Sim. Os controladores que nós temos no mercado hoje são muito eficientes. Mas pense também que a frequência de leitura do sensor também é muito alta. E o número de atividades que o sensor executa é infinitamente menor do que o CLP. O CLP não depende de resposta de outras instâncias, né, ou de uma pessoa. O CLP é o sensor, no caso, né? O CLP, sim, ele tem um processamento mais árduo, vamos dizer assim. Na prática, significa o seguinte, o sensor está sempre jogando informação na porta do CLP, mas nem sempre ela está aberta para receber isso. Se eu não vou utilizar isso na minha porta de TA, tecnologia de automação, eu vou usar isso na minha porta de TI. É por isso que existe uma porta IoT. Então o Moneo ele vem justamente para capturar e tratar esses dados. O Moneo é uma solução de software da IFM que faz a gestão de dados no ambiente IoT. Então lá dentro do Moneo eu consigo receber, interpretar e tratar essas informações. A gente tem módulos lá de variáveis calculadas. E aí, mas para mim ter acesso a essas informações eu preciso usar o Moneo? Não. A IFM disponibiliza nas arquiteturas de MQTT, JSON, entre outras, em Excel, Internet Browser, isso está disponível lá, você não precisa adquirir o Moneo. Mas só quem já escovou bit, né, sabe que isso não é uma tarefa fácil. E aí o objetivo da IFM é justamente facilitar esse processo. Por mais que a IFM tenha lá um IoT Core que vai te auxiliar como criar uma instrução em JSON para poder capturar os dados, talvez se você não é um cara da área técnica, mas você deseja saber a eficiência do teu processo, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Nós temos sensores que fazem a medição do consumo de ar comprimido. Eu quero saber quanto que eu estou gastando de ar comprimido na minha planta para poder fazer um rateio melhor da minha conta lá.
E eu não sou especialista, então se eu tenho um ambiente mais favorável, uma interface mais amiga, que eu vou arrastar um bloco, ele já vai comunicar automaticamente, até brinco, né? Então o cara faz a experiência lá de escovar o bit e depois ele usa o Moneo, fica bem mais prático, é bem mais fácil, né? E aí a gente tem não só essas questões, mas a gente tem módulos de inteligência artificial, módulos que vão calcular de uma forma mais inteligente algumas questões de tendência, né? Então vamos pegar um exemplo em análise de vibração. Muito se fala hoje de análise de vibração. Só que com o Moneo você tem a possibilidade de não só fazer análise de vibração, você faz a análise de vibração em função do sensor de pressão. Por que isso? Se for numa unidade hidráulica, eu consigo correlacionar essas duas variáveis. E é óbvio que você vai ter um comportamento em regime de carga diferente do regime a vazio. Então você consegue correlacionar essas variáveis. E imagine você que, ok, eu tenho lá o meu chão de fábrica, ele conta com tecnologia IO-Link, eu tenho os meus dados na minha plataforma Moneo, só que o meu gestor, o meu diretor, ele está trabalhando com SAP, por exemplo. Como transmitir esses dados para lá, né? Então nós temos de uma forma facilitada, utilizando essa interface Moneo, temos soluções para poder levar esses dados para outras instâncias. Mas pense você que eu peguei da minha máquina lá um pacote de dados e esse pacote ele é quadrado. Com essa ferramenta a gente consegue transformar em um pacote redondo, porque redondo é o formato que a sua solução de software, você é uma multinacional, por exemplo, a sua solução de software deseja receber. Então ele trabalha esses dados e consegue jogar nessa instância. E além de trabalhar, ele tem toda a inteligência interna dele. O sensor apresentou o sensor está apresentando um desvio, esse desvio ainda não chegou num ponto crítico que o CLP vai precisar desligar a máquina, seja isso por vibração, por excesso de pressão ou outra variável, mas ele está vendo uma tendência estranha ali, né? Ele está vendo que as coisas não estão caminhando para uma direção boa. Ele vai te avisar isso via e-mail, via tasks de sistema, e pode ser até mesmo um SAP da vida, que vai abrir uma ordem de manutenção. E é isso, hoje eu tenho clientes lá que tem aplicações do tipo, olha, fazendo essa análise aqui, eu mudei a minha dinâmica de lubrificação das máquinas no meu chão de fábrica. Mas isso é só das aplicações, né? A gente consegue monitorar qualquer tipo de variável lá dentro. Impressionante, é uma aula, né? Mais uma aula que nós estamos tendo aqui agora com o Giovanni sobre aplicações aí de indústria 4.0 na indústria de alimentos e bebidas. E, cara, fantástico. Você me respondeu já uma outra pergunta que eu ia te fazer. A IFM não vende, ela é muito conhecida mundialmente pelos seus sensores. Sim. O carro-chefe dela são os sensores, né? Industriais. Mas ela vende, então, além dos sensores, produtos, vende soluções digitais, como você falou aí. E se a pessoa, cliente nosso, quiser comprar esses sensores, quiser comprar soluções, tem algum site específico, além de falar com você, a gente sabe do eShop, né? Eles estão disponíveis hoje. Fala um pouquinho pra gente como é que o cliente que quer acessar aí a IFM, esses produtos, fazer uma cotação, então comprar, né? Como é que ele faz para utilizar e chegar nesses produtos, nessas soluções? Bom, nós contamos hoje aqui com diversos times, né, de vendas, de acordo com as regionais do Brasil, né? Então nós temos um time no Sul, um aqui no São Paulo, Centro-Oeste, e outro na parte Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, existe um quarto time que fica alocado aqui em São Paulo, que ele acaba trabalhando num formato mais digital, que também dá suporte a nível nacional a todos os clientes, né? Então, se o cliente já é um cliente FM, obviamente ele já tem o apoio de um engenheiro de vendas que vai lá com uma certa frequência realizar visitas, realizar acompanhamentos técnicos e vai prover essas soluções, né? Mas eu acho que o principal canal hoje nós temos aí os canais da IFM, o telefone, o e-mail, enfim, mas eu diria que o site é a porta de entrada, né? O ifm.com. E lá dentro do site você tem lá a opção no canto direito, se eu não me falha a memória agora, que você consegue ter os telefones de contato. Então nós temos hoje o Ionic, ele é um assistente virtual, ele se transformou também numa ferramenta de WhatsApp. Você consegue ter acesso não só
Se você é um novo cliente, você pode digitar lá, eu quero ser atendido, e aí você será redirecionado, você receberá uma ligação da IFM. Mas se você tem uma dúvida técnica, você também tem essa possibilidade, né? De tirar essa dúvida técnica, de ter suporte, de você ter suporte técnico, de suporte comercial, enfim. E nós temos agora, que é até uma novidade dos últimos tempos aqui, o eShop, que é a nossa ferramenta online. Então, se você entrar lá no nosso site, você consegue observar tecnicamente os produtos, você consegue fazer a comparação, porque tem produtos idênticos lá, você consegue... Tô lá na página do produto, eu vi abrindo uma aba, o produto A e o produto B. Eu posso clicar no botão de comparar o A, comparar o B, e você é direcionado para uma terceira página, onde você consegue destacar as diferenças ou os pontos em comum. Tá. E aí você tem toda dentro do site, você tem o recurso de carrinho, de lista de desejos. Eu falo que isso é um recurso fantástico. O cliente pode ir lá escolhendo isso daí, tem como compartilhar isso via WhatsApp, via e-mail, enfim, é uma forma facilitada. A ideia é ser um agente facilitador, né? Uma ferramenta que ajude propriamente. Muito bom. Esse seria, eu acho que, o principal canal de acesso lá. A gente está quase chegando no final, mas antes eu tinha que te fazer uma outra pergunta que eu deixei passar aqui. Esse ano nós tivemos a FISPAL. Correto. A FISPAL é a principal feira do setor de alimentos e bebidas do Brasil, da América Latina. Sim. E ela ocorre anualmente aqui em São Paulo. Esse ano foi no Expo Imigrantes, né, aqui em São Paulo, e a IFM esteve presente. Nós Exato. estivemos presentes lá. E o que você achou da FISPAL, além da FISPAL desse ano, né, como é que você viu a FISPAL e como é que foi a participação? O que a IFM trouxe de novo, né, para o setor de alimentos? Falamos aí do sensor, o FoodMag. Tivemos lá um demo, né, que fez muito sucesso, o demo lá dos tanques lá. Então, eu queria que você falasse como é que foi a FISPAL desse ano, no geral, e a participação da IFM na principal feira do setor de alimentos e bebidas do Brasil. Bom, de fato a FISPAL é uma importante feira para nós, daqui da IFM, e não foi diferente agora em 2024, então foi um momento muito legal onde nós tivemos a oportunidade de encontrar vários clientes e apresentar os nossos lançamentos, né? Então a IFM ela tem lançado muitos produtos novos ao longo dos últimos anos aí. E nessa FISPAL, de fato, o sensor FoodMag ele foi a estrela do stand lá, né? Porque ele era um produto que vinha sendo aguardado pelos nossos clientes há muito tempo. Tá. E é um produto que ele entra nesse mercado como o pingo no i, né? A cereja do bolo, justamente porque faltava isso no nosso portfólio, né? Então esse sensor ali, ele utiliza todas essas tecnologias que eu havia comentado, o IO-Link como base, né? Que te permite não medir só a vazão instantânea, o totalizador, mas também a condutividade e a temperatura do fluido passante ali. Então são alguns recursos muito válidos para a indústria, né? Mas nós tivemos muitos produtos lá. Hoje o IO-Link, ele tem, eu até costumo dizer que ele é uma forma descentralizada de você conectar informações ao seu CLP, ao seu processo, certo? Ao seu sistema de automação, né? Informações do teu processo. Por muitas vezes ele é um competidor direto com a remota do CLP. Então só que ele tem uma proposta diferente, né? E dentro dessa proposta de arquitetura descentralizada, a IFM entendeu que, nem todos os sensores são em IO-Link. Então nós temos lá hoje sensores que são puramente digitais, que não faz sentido trabalhar com IO-Link. Nós temos módulos, a exemplo dos módulos IO-Link, que são módulos digitais, que não mais contam com um cabo multivias, que antigamente nós tínhamos basicamente uma caixa centralizadora de sinais, que sai um cabo multivias. Hoje não, hoje você tem um barramento Ethernet, Profinet, que você sai com um cabo de dados ali, propriamente, né? Então isso também é um produto que estava lá exposto, ele já foi lançado um pouco antes. Temos alguns módulos também, porque hoje você tem ainda se tem muitas botoeiras na indústria, no chão de fábrica, quando você visita, você vê isso, né? Então nós temos alguns módulos que vão na parte interna da botoeira, onde você tem vários botões, até 16 botões, você consegue ligar num único módulo e através de uma porta IO-Link você consegue monitorar esses 16 dispositivos, né? Além de sensores, né? Não só o sensor magnético indutivo,
para aplicações de medição de vazão, mas nós também tivemos lá sensores de vibração, sensores de temperatura, tivemos um lançamento também lá, que é um sensor de temperatura que não precisa fazer furo no tubo, ele fica externo. Então pensa isso em termos de contaminação, né? Contaminação foi o nosso tema principal, e foi até legal, tínhamos lá a Branca de Neve. Sim. Afinal, se ela soubesse antes, e essa que era a proposta, se ela soubesse antes, ela não teria sido contaminada. E é engraçado, né? Como que a tecnologia ela vem para auxiliar nesse sentido? Porque o parâmetro de condutividade ele vem informar, não está tudo bem, não invase esse produto agora. Existe algum contaminante aqui, né? Algum agente que não está apto. Então é usar a tecnologia para fazer a diferença na tomada de decisão lá no processo. Cara, olha, muito legal, Giovanni, assim, todos que eu fiz aqui foram muito interessantes, um aprendizado, mas mais uma aula, né? Legal. Você tem bastante conhecimento, trouxe muita informação interessante, não só da IFM, mas também do mercado de alimentos e bebidas como um todo para o nosso público aqui. E para concluir, né? Então, eu queria primeiro te agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter vindo aqui, especialmente participar do nosso podcast. E eu queria que você falasse para o nosso público aí as suas considerações finais, a sua mensagem final, deixasse como é que primeiro, né, em relação ao mercado, ao setor, como é que você vislumbra aí para os próximos meses, para os próximos anos, esse setor, e como é que as pessoas te contatam, deixar os seus dados de contato e desse um alô aí para o nosso público. Legal. Então, bom, vale dizer que a IFM quer sempre estar próxima dos seus clientes, fazendo jus ao seu lema, né, que é o Close to You. Então, essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para os clientes de uma forma geral, né? Contem com a IFM. Nós temos a possibilidade de agregar diversas informações e soluções à sua indústria, ao seu processo, à sua dificuldade, por que não? Neste sentido, a presença do engenheiro de vendas da IFM ela é muito válida. E aí não só os engenheiros de venda, mas também nós temos hoje os especialistas de mercado, né? Exemplo de Giovanni, de outros que você já entrevistou aqui, que estão sempre próximos à equipe de vendas, aos clientes finais também, justamente para entender e auxiliar no dia a dia dos clientes, né? Os contatos eu acho que dá para disponibilizar aqui. Eu sempre costumo publicar também a minha agenda, os eventos, né? A gente acaba fazendo muito evento em company mesmo, então a gente acaba sendo convidado para fazer workshops, palestras. Eu estive recentemente no estado de Goiás, participando de um evento corporativo lá, foi bem interessante. Então as empresas cada vez mais têm promovido isso e é um espaço onde a gente consegue compartilhar. Eu costumo dizer que a IFM tem 5 anos de garantia, essa é uma informação que eu gosto de propagar. E por que ela tem 5 anos de garantia? Porque a gente se interessa em conhecer o problema do cliente, entender por que o sensor, ou o cabo, ou o Master Link não está funcionando lá. E aí quando a gente entende isso, a gente faz melhora o nosso produto, nós conseguimos de fato prover essa garantia, né? Só que esse processo ele foi muito rico ao longo dos últimos anos, né? E a gente acaba tendo muitas histórias, muitos cases, muitas aplicações para compartilhar. Então isso é um ponto forte não do Giovanni, mas da IFM como um todo, que eu acredito ser muito válido aí no dia a dia com os clientes. Muito bom. Giovanni, meu querido, prazer enorme. Obrigado aí parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua carreira, obrigado mais uma vez aí pela participação, pela aula. E, gente, é isso. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso IFM Cast. Acompanhe as publicações da IFM nas redes sociais, nos canais aí. Em breve voltaremos com mais um episódio do nosso IFM Cast. Obrigado, um abraço. Isso aí. Valeu. Tchau.